capítulo 20, verso 17. Aonde a palavra de Deus diz o seguinte, amém? Todos já encontraram? 20, 17. A palavra de Deus, na minha versão, na minha Bíblia especial, porque essa é uma Bíblia que foi confeccionada especialmente para um momento glorioso, é por isso que eu estou usando ela hoje. Foi o aniversário da Igreja Batista Central lá em Brasília, né? Da Igreja Batista, tem toda a história da Igreja Batista Central aqui, desde 1967, instalada lá em Brasília, e eu recebi do pastor de lá essa e mais 6 dessas, né, que eu distribuí algumas para alguns irmãos que tentaram o tesouro que tem na mão. Né? Foi feita, confeccionada exclusivamente para o evento do aniversário da igreja lá. E por que eu estou lendo ela hoje? Estou utilizando ela hoje? Porque logo chega o nosso aniversário. É para nos lembrar também de fazer alguma coisa especial no aniversário do nosso ministério. E Deus falou conosco através dessa palavra, no versículo 17. É uma palavra que já foi pregada várias outras vezes. E que Deus me falou em especial sobre esse texto de uma forma que eu ainda não havia visto anteriormente. Eu quero passar esta forma para os irmãos dessa noite, porque assim o Senhor me concedeu. Diz o texto: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe pedidos. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disse ele: podemos. E disse ele: na verdade beberei o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vem saber que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre nós, sobre eles. Não terão assim entre vós, mas todo aquele que quiser
vós ser grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Digam graças a Deus. Meus queridos amados, estamos diante de um dos momentos da vida de Jesus em que ele faz um resumo do resto da vida dele aqui na terra. Descreve de forma resumida a sua paixão, a sua missão. Falando ele sobre o reino de Deus, como eu falei semana passada, é claro que qualquer um ficaria maravilhado. E é claro que qualquer um gostaria que gostarão de estar no reino de Deus. Agora, o interessante é que os filhos de Zebedeu queriam um pouco mais. Ambos apóstolos de Jesus queriam um pouco mais. E todos nós queremos um pouco mais. Todos nós queremos ter um pouco mais. Porém, no reino de Deus, existe para nós na terra um problema. Que não é problema, é uma glória. Quanto mais recebemos de Deus, mais somos cobrados pelo que recebemos. Quanto mais abençoados somos por Deus, mais devemos abençoar a outros. Eu diria que quanto mais você é cheio do Espírito de Deus, mais você tem que liberar de unção a outros. Para que todos sejam abençoados pelo propósito de Deus em nos conceder as bênçãos, nos conceder a unção, porque cada um pegava o que tinha, entregava os pés dos apóstolos, e eles pegavam tudo que era entregue e redividiam de acordo com a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro sentido de comunidade, de vida em comunidade. Nós não podemos estar felizes quando sobra em nossa mesa e falta na mesa de um irmão. Não, nós precisamos trabalhar melhor nisso. Mas Jesus, ele olha para o pedido daquela mulher e observa uma coisa interessante.